Capítulo 1143. Só consigo mantê-lo por cerca de 1 minuto ou mais. Isso é muito curto, não é? Um pensamento passou pela mente de Klein. Sem pensar em mais nada, deu 2 passos até a mesa. Ele largou as viagens de Groselha e escreveu rapidamente em um pedaço de papel com 008. George III planeja usar este discurso para atrair todos os seus inimigos que querem sabotar seu ritual. Porém, se tudo correr bem e nada ruim acontecer, ele aproveitará para consumir a poção e revelar seu trunfo para almejar a divindade. Afinal, existem muitas incógnitas no futuro, tornando-o inseguro. Além disso, ele fez os preparativos adequados para o ritual, eles já estão preparados em um nível adequado. Este é um desenvolvimento muito razoável. Depois que Klein escreveu a última frase, e antes que pudesse verificar se havia algo errado com o conteúdo escrito, a pena escura em sua mão desapareceu sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. E essas poucas palavras pareceram drenar toda a sua energia, fazendo-o sentir-se tonto. Ele deu alguns passos para trás e desabou na cadeira. Não faz sentido. Não foi exaustivo para Incizanguil naquela época. O H deveria ser porque eu o invoquei à força e não ousei deixar 008 tecer uma história por conta própria. Quando escrevi no pedaço de papel, tive que confiar na minha própria espiritualidade para escrever. Quanto a Incizanguil, ele conseguiu a cooperação de 008, então não foi tão desgastante. Klein fechou os olhos e usou cogitação por um tempo antes de se sentir melhor. Em circunstâncias normais, não ter tido contato físico com 008 e apenas encontrá-lo uma vez tornava impossível para ele invocar este artefato selado de grau 0. No entanto, por um lado, ele tinha a serpente do destino para aumentar pessoalmente sua sorte e, por outro lado, tinha as viagens de Groselha. Este era o item deixado pelo dragão da imaginação Ankevelt. Dentro dela estava a cidade dos milagres, Liveseyde. Tinha uma conexão até certo ponto com uma existência como 008. Se não fosse por alguma interrupção na existência de alto nível, esses 2 itens já teriam se reunido há muito tempo. Klein não sabia se esse destino e essa conexão específica poderiam aumentar as chances de uma convocação bem-sucedida. Ele só queria tentar, já que não podia perder nada. Para sua surpresa, realmente conseguiu. E foi justamente por isso que ele não se atreveu a usar as viagens de Groselha para transmitir o conteúdo da projeção de 008. Ele nem se atreveu a deixá-los chegar perto, com medo de que algo irreversível acontecesse. Aqui era Backlund, que tinha uma população extremamente densa. Sim, logicamente falando, não deveria haver acidentes. Afinal, 008 é uma projeção do vazio histórico. É falsa. As viagens de Groselha foram conjuradas pelo dragão da imaginação e também são falsas. Uma combinação falsa não pode ser real de forma alguma. Eles não têm a base de uma característica de Beyonder. Posso voltar para a ilha desabitada para testá-la. Klein esfregou as têmporas e voltou para a mesa. Lá, começou a ler o que acabara de escrever. Ele não escreveu diretamente que George III não teria sucesso em seu avanço e morreria no local. Ele acreditava que se interferisse com um anjo da sequência 1, a projeção de 008 não seria tão direta. Tinha que ser mais diplomático. Além disso, havia também os alquimistas da psicologia e o irmão de Amon. Efeitos excessivamente óbvios seriam definitivamente detectados e facilmente anulados. Tudo o que ele podia fazer era rodeios para mitigar o desconhecido. Espero que funcione. Depois de olhar por um tempo, dobrou o pedaço de papel e enfiou-o no bolso. Então, sacrificou as viagens de Groselha acima da névoa cinza. Depois de fazer tudo isso,
Klein começou a considerar outro problema. Sair para comprar sorvete para Will Alception. Backlund tem Zaratu, e é bem possível que Amon esteja aqui. Se eu sair com muita frequência, podemos nos encontrar. É um pouco perigoso. Por que não invoca um sorvete para Will do vazio histórico? É muito real quando comido e desaparece em 15 minutos. Não há necessidade de se preocupar em ganhar peso. É simplesmente esplêndido. Klein não pôde deixar de murmurar interiormente. No final, ele decidiu trocar de roupa e sair de casa porque tinha que cumprir sua promessa. Reticências. Sábado de manhã, o céu estava cinzento e enevoado. Isso fez com que alguém se sentisse inexplicavelmente sufocado. Esta era uma cena comum no inverno rigoroso de Backlund. Embora a poluição atmosférica não fosse tão espessa e pungente como no ano passado, o ambiente geográfico e as características climáticas determinaram que tais situações existiriam definitivamente por um longo período de tempo. Além disso, a vitória sobre a poluição ambiental nunca foi algo que pudesse ser declarada em 1 ou 2 anos. Depois de vestir um casaco preto que cobria os joelhos e um chapéu de véu preto, Melissa caminhou rapidamente até a porta. Benson segurou o chapéu e balançou a cabeça. Uma jovem que não tem nem 20 anos deveria estar vestida como uma adolescente. Você parece excessivamente madura e antiquada, entendeu? Antiquada. Melissa olhou para o irmão e simplesmente respondeu: o preço de meio quilo de pão aumentou 1/4 de centavo. Esse preço, Benson estalou. Ele então pegou um relógio de bolso prateado coberto de padrões de folhas de videira e o abriu. Vamos. Ainda há um longo caminho a percorrer até a praça municipal. Melissa respondeu laconicamente e saiu para as ruas com o irmão. Bom dia, senhora. Daniel. Depois de dar alguns passos à frente, Benson viu uma vizinha saindo. Ele a cumprimentou com um sorriso. Ele era bom em conversar e há muito tempo estabeleceu um bom relacionamento com seus vizinhos. A senhora chamada Senhora. Daniel usava um vestido preto puro. Ela estava na casa dos 40 e tinha um rosto magro. Seu rosto estava coberto por um fino véu preto que pendia de seu chapéu. Ao ouvir a saudação, ela assentiu e respondeu simplesmente: bom dia, vocês dois. Não teve nenhuma conversa fiada e foi embora friamente. Enquanto a observava, Benson diminuiu deliberadamente o ritmo. Quando finalmente se distanciaram, ele se virou para perguntar à irmã: o que aconteceu com a senhora? Daniel? Tenho estado muito ocupada recentemente, então não visito os vizinhos há muito tempo. Melissa franziu os lábios e disse: foi confirmado que o filho mais velho da senhora Daniel morreu na linha de frente na Cordilheira Amanta. Notícias de ontem. Aquele rapaz alto, tímido, mas atencioso, gentil e sincero. Quando voltou pela última vez, disse que foi promovido no exército e se tornou oficial. Benson perguntou surpreso. Melissa assentiu. Eu não poderia imaginar que Larry morreria assim. Assim como ela não conseguia imaginar as trágicas mortes de seus colegas de escola. Em apenas alguns segundos, algumas pessoas não conseguiam mais falar, comunicar-se ou estudar. Benson ficou em silêncio por um momento antes de suspirar. Tenho estado ocupado ultimamente. Na verdade, tenho lidado com pagamentos de luto, mas talvez a lista que recebi não incluísse Larry, então não tenho certeza. Há muita informação nessa lista. Alguns estão alegres, outros são bem-humorados, outros são filhos únicos de uma família. Alguns são determinados, enquanto outros são os líderes dos soldados ao seu redor. Alguns acabaram de se casar e não têm filhos. Alguns estão preparando presentes para a filha mais nova, enquanto outros enviam cartas de amor. Eles planejaram enviá-las pelos correios após a batalha.
Mas, eles estão todos mortos. Melissa e Benson ficaram em silêncio ao mesmo tempo e nenhum dos dois falou por muito tempo. Quando estavam quase no cruzamento, Melissa olhou para a estrada à frente e disse em voz baixa: "Sobre o que você acha que Sua Majestade falará em seu discurso de hoje? Talvez seja uma forma de reunião, ou talvez seja para transmitir a fé de que venceremos", disse Benson corriqueiramente. Melissa se virou para olhar para o irmão. "Isso não é típico de você, Benson. Você não deveria estar fazendo alguns comentários sarcásticos? Deve-se esperar até que o discurso seja ouvido e o conteúdo específico seja compreendido. O princípio mais básico é não comentar coisas que não se conhece o suficiente. Caso contrário, seriam piores do que um babuíno de pelo encaracolado", disse Benson com um sorriso. Nesse momento ele viu outro vizinho. O cabelo da outra parte era branco e seu rosto estava meio coberto por um lenço. Ele estava vestindo uma jaqueta grossa e segurava uma sacola de pano na mão enquanto passava correndo pelos irmãos. "O curativo do Sr. Thomas é tão estranho. Ele ainda precisa fazer mais alguma coisa?" Benson olhou para as costas do homem e perguntou perplexo. Melissa respondeu em voz baixa: "A senhora Thomas está doente e isso gastou uma boa parte das economias da família. Recentemente, com os preços dos alimentos aumentando acentuadamente e a renda do Sr. Thomas permanecendo a mesma, ele tem que fazer fila na cozinha comunitária a cada poucos dias para conseguir pão. Ele é um cavalheiro decente, então provavelmente não quer que outros o reconheçam. Além disso, a comida na cozinha comunitária é sempre limitada. Se alguém se atrasar, pode não sobrar nada. Eles terão que ir à catedral, ao asilo e a outros lugares. Acontece que as apostilas começam após o discurso de Sua Majestade, então o Sr. Thomas provavelmente quer ir para lá diretamente." Benson assentiu lentamente e perguntou preocupado: "O que há de errado com a senhora Thomas?" "Conheço alguns bons médicos. Uma doença causada pela ansiedade", Melissa explicou o que ouviu. "Senhora Thomas está muito preocupada com seu filho mais novo, que está servindo no exército." "Você quer dizer Thomas Jr.?" Benson franziu a testa ligeiramente. Após receber a confirmação da irmã, ele ficou em silêncio, como se estivesse se lembrando de algo. Depois de um tempo, quando se aproximaram da praça municipal mais próxima, Benson olhou para frente e sussurrou: "Thomas Jr. já está morto." Melissa não respondeu, mas sua expressão estava um pouco atordoada. Eles avançaram silenciosamente, como se confiassem na inércia. Mais e mais pessoas apareceram na frente deles. Essas pessoas estavam vestidas com trajes formais ou segurando bengalas, como se fossem cavalheiros. Fora isso, as mulheres vestiam saias azuis, verdes, amarelas e vermelhas, suéteres e jaquetas de couro combinando com calças, ou anáguas de cor escura. Suas cores eram opacas. Saíram de suas casas e das ruas em que estavam, como gotas de água espirrando para cima. Fundiram-se no cruzamento, formando um pequeno riacho. O riacho avançava, combinando-se com outros afluentes, e desaguava na entrada da praça, entrelaçando-se numa torrente majestosa. As torrentes avançaram lentamente, inundando a praça. Em meio a essa torrente de humanos, Melissa se sentia tão insignificante quanto uma gota d'água. Ponto.